Sabe aquele livro, sabe aquela história que todo mundo deveria ler, uma história importante, relevante? Pois bem, esse é um vídeo sobre um livro extremamente importante. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o Perpetuo Expector, sou uma drag leitora, drag youtuber, estou aqui montadíssima para falar de um livro importante, fazer a resenha, tentar conversar sobre e tentar convencer vocês que ainda não leram esse livro a pegar O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Inclusive, essa nem vai ser uma resenha muito fácil, porque eu acho que tem até pontos difíceis, não de se abordar, mas eu não sei muito bem como eu vou fazer a organização de tudo que eu vou falar. Mas bora começar, porque eu acho que é um livro importante, eu acho que é um livro que deve ser lido. Esse é um livro que cabe muito, né, o que acabou sendo um papo, uma conversa, uma coisa que ganhou destaque na mídia, né, em relação ao Black Lives Matter, em relação a Vidas Negras Importa, que foi um movimento que em 2020 acabou gerando manifestações que chamaram bastante atenção, que geraram bastante movimentação, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. E esse é um livro que se encaixa muito nessa temática, que é de algo que vem acontecendo há muito tempo, que continua acontecendo, que está relacionado à violência policial principalmente, ao racismo relacionado à polícia. Então a gente tem essa temática aqui no livro, que é algo que ganhou destaque, né? A gente tem, infelizmente, números muito tristes. Se eu não me engano, em 2020 aqui no Brasil foram mais de 2.000 crianças mortas por policiais, sendo que a maioria, mais de 50%, eram negras. Então a gente tem aqui um tema muito importante para pensarmos no que a gente pode fazer parte de alguma mudança, de sermos a diferença no mundo de alguma forma. E esse livro traz uma perspectiva que talvez, eu acho que por ser de uma forma muito didática, eu vou explicar porque que eu considero ele didático de certa forma. Eu acho que vai fazer uma diferença para algumas pessoas que não conseguem ter empatia suficiente, não conseguem se colocar no lugar do próximo o suficiente para entender a situação. Então eu acho que esse livro é capaz de abrir os olhos de algumas pessoas, por isso que eu acho ele tão importante, e talvez melhorar a visão daqueles que já conseguem ter essa empatia de entender um pouco da situação alheia, e pensar também que a gente tem que se unir de alguma forma para ajudar de mudar o mundo e ser um mundo menos racista possível, né? Que a gente vive, infelizmente, num mundo bem racista, num Brasil bem racista. E aqui é aquele negócio, mudar as nossas atitudes além do momento que está presente, além de novembro, ou além, né, do medo de cancelamento. Vamos começar a falar sobre esse livro, então, especificamente. Como eu falei para vocês, ele tem essa temática, né, porque em relação ao racismo policial, porque logo no início a gente tem a nossa personagem que é a Star. O livro vai ser narrado tudo pela Star, e ela tá ali numa festa que ela não queria muito ir, tá com uma amiga dela que na verdade, ela tem um irmão, meio-irmão, que também é meio-irmão dessa menina, enfim, mas elas são amigas, ou mais ou menos, né, não são lá muito amigas também, mas estão nessa festa, nessa balada, que seria também uma festa ali de subúrbio, né, que subúrbio não é uma palavra que a gente utiliza muito, mas utiliza-se ali nos Estados Unidos bastante, e ela tá naquela festa, ela não tá muito afim e tudo mais, mas até que ela encontra um amigo dela de infância, né, eles moram no mesmo bairro, mas faz um tempinho que eles não se veem, mas ainda assim, logo que eles começam a conversar, reata aquela proximidade que dois amigos têm, né, já que eles são amigos desde a infância, eles passaram a infância muito próximos, e eles estão ali, começam a conversar, até que ocorre um tiroteio nessa festa que eles estão, e eles saem de lá. O amigo dela, que se chama Khalil, se eu não me engano, ele então oferece carona a ela para levar ele lá pro bairro, pra casa dela, já que eles, né, moram ali perto, mas ele oferece essa carona para sair daquele lugar movimentado e tudo mais. A amiga dela falou que ela tava bem, que ela tava tudo ok com relação ao tiroteio. Era provavelmente ali um tiroteio relacionado às gangues que existem ali, né, uma realidade em relação àquele local, em relação a essa história. Mas enfim, eles estão ali, pegam o carro, vão indo embora, até que acontece, né, uma parada policial, é um policial sozinho. Eles não estavam em velocidade alta, eles não estavam nada suspeito, mas enfim, né, o policial para o carro deles, aí ele vai fazer revista e tudo mais. A gente tem uma situação ali, né, de que ela tava mais... Logo de cara bate aquele negócio que a gente sempre ouve falar, né, de que famílias negras normalmente já ensinam em relação à abordagem policial para as pessoas negras, muito de início que nós brancos normalmente não temos, né, desse negócio de vários padrões que você deveria fazer na situação, mas enfim, né, acaba que no final de tudo, numa situação em que, né, ele faz ali uma revista no jovem, nesse amigo dela, e aí ele vai lá atrás, olha o carro, não tá achando nada, e aí até que ele se mexe e tudo mais, enfim, ele se mexe e acaba que o policial dá 3 tiros e mata o rapaz.
Então eles estavam saindo ali de carro, tudo mais, eles vão separados por um policial, vai ter uma abordagem policial, e no final de tudo a gente sabe já então, aqui que eu falo pra vocês que é a premissa do livro, infelizmente o Cahill então, ele vai ser morto a 3 tiros, foi assassinado por esse policial, e a história ela vai se seguir a partir disso. Eu já acho muito interessante que a história que eu falei que vai dar sequência a partir desse momento, a partir desse assassinato, desse racismo que envolve a questão da polícia e tudo mais, eu já acho que o livro se expande a várias camadas muito importantes, que eu acho que assim, se ele falasse só sobre de uma forma mais direta em relação a isso, seria ainda um livro muito importante. Mas eu acho que por ele ter feito um livro com várias abordagens, enriqueceu muito esse livro. E como que ele faz essas abordagens? Basicamente, a gente tem então ali essa narrativa em relação ao personagem e algumas coisas começam a acontecer após esse assassinato, né? Obviamente ela fica muito, sabe, em choque e tudo mais, mas aí os pais dela chegam, ela vai pra casa e tudo mais, e aí chega essa situação, né, de que ela, como que ela é a testemunha daquela situação, então ela que vai, sabe, ela vai ter que falar, mas como é que ela se sente em relação a isso, como ela se sente em relação a ter que ser exposta, porque é uma coisa que se a gente for pensar na nossa vida não, mas na vida das Américas, né, para as pessoas que vivem em regiões periféricas, pode ser uma coisa comum, vamos dizer assim, e infelizmente existe uma certa pressão, um certo medo de você, digamos assim, ser a testemunha, por exemplo, de você ter que se expor em relação a esses casos, né? Você já vive numa situação vulnerável, ainda vai ter que se expor para tentar garantir justiça nesse mundo injusto. Então aí a gente começa uma das abordagens. Também a gente tem outras abordagens, né, dentro da questão policial, ainda a gente vê esse racismo estrutural das instituições, da questão de quando ela vai dar depoimento, então a gente vê novamente essa coisa acontecendo novamente, mas também o livro vai um pouquinho além disso, desses acontecimentos, né, dessa dor, dessa perda, desse assassinato. Ele também vai falar ali um pouquinho, em alguns momentos ele vai aproveitar essa personagem principal, a Star, e vai utilizá-la para falar sobre outros assuntos, como por exemplo o relacionamento interracial, né, que seria ali entre ela, uma mulher negra, e o rapaz branco que ela namora. Vai falar também sobre os conflitos que existem dentro dela em relação a ela morar ali no subúrbio, né, morar naquela região periférica, sendo negra também, e aí de outro lado estudando numa escola de um outro bairro, uma escola rica e com gente em sua maioria branca, né? Então também existe esse conflito dentro dela do que ela mostra de quem ela é pros dois. Então esse livro, como eu mostro para vocês, eles vai dando uma abordagem muito mais além, que enriquece muito o livro e vai se costurando cada uma dessas abordagens juntas para esse mesmo assunto que envolve, eu diria, você ser negro na periferia em relação ao assassinato ou à violência policial. E o livro não deixa de ir continuando falando sobre outros assuntos. Eu escrevi alguns assuntos aqui, eu vou ler para vocês quais são esses pontos que foram abordados, que eu achei muito interessante, e eu já aproveito para perceber o que eu deixei de falar. Bem, eu coloquei aqui alguns tópicos, pode ser que eu tenha deixado de lado algum tópico relacionado a esse livro, mas eu coloquei aqui genocídio policial, violência policial, abuso de poder, como eu falei pra vocês, o passar de pano, a corporação racista, que eu falei pra vocês. Também tem a questão dos policiais bons, que eu coloquei aqui, porque eu acho que é interessante isso nesse livro, dele não vilanizar 100% a polícia, por mais que, infelizmente, a gente, por muito lado, né, a gente não teria essa confiança na polícia, naquilo, porque infelizmente é uma corporação racista sim, e faz total sentido você ter medo, mas ali ela tem um tio que faz parte dessa polícia, então existe um lado de você mostrar, digamos, de uma forma didática, novamente eu falo pra vocês, tentar mostrar que nem tudo é ruim, pra deixar assim, para ter um discurso eu acho interessante de você não sair naquele discurso mais pesado, que também é uma possibilidade, também acho que é real, e não dá pra dizer que não poderia dizer para uma pessoa negra que mora numa periferia acreditar na polícia, porque eu sei que não é uma coisa simples assim, mas eu acho interessante que esse livro traga essa possibilidade, né, em relação ao tio dela, que trabalha ali como investigador também. Enfim, gosto que tem essa abordagem, eu acho que ela ajuda nessa parte mais didática. Eu também falei pra vocês que tem um relacionamento interracial, tem a questão de adolescente confusa, tanto em relação à escola e ela morar no gueto, né? Gueto era outra palavra que eu tinha esquecido. Também a questão do falar ou não falar, se expor ou não se expor como testemunha. Tem a questão de amizades, eu acho isso muito interessante também. As amizades que ela tinha com esse amigo, as amizades que ela tinha na escola, que faz parte dessa adolescente confusa, mas também se entendendo como não deixar de se esconder. Enfim, tem uns assuntos assim muito interessantes que ela fala em relação às amizades que
que vai terminar lá no fim do livro. A gente também tem a questão, né, de guerra de gangues. Aqui é uma coisa muito interessante porque essas gangues que vivem ali, vendem drogas e dominam as ruas, e eles têm uma certa dominância, né? E isso leva também a uma coisa muito interessante da discussão que eu botei ali, que é a falta de condição que leva ao tráfico, né? A gente tem o personagem Charlie Hill, que muito se questiona logo que ele é morto, né? A mídia, na verdade, faz isso, que é uma coisa que ocorre mesmo, que é quando o negro morre, o negro é assassinado, o negro é violentado, levanta-se a ficha criminal dele. E quando a polícia, né, faz tudo isso, cria-se o diagnóstico psicológico, né? Seria essa face da realidade que a gente vive. E aí aqui acontece essa mesma coisa, né? De que logo de cara, porque a gente vai vendo uma conversa ali que ele percebe, a Star percebe que o Cal Hill, né, tava mudado, aparentemente estava com tênis mais chique ali, e ela percebe que isso estava relacionado a uma condição diferente, provavelmente alguma coisa errada. E aí no desenvolvimento desse livro, né, em relação após o momento que ele é assassinado e vai pra mídia, isso também é uma narrativa que é abordada, sabe? Justificando a situação por, de repente, ele estava fazendo parte da gangue, ou ele vendia drogas, que não é uma justificativa válida, né, porque a gente tem que pensar na situação. E botar essa situação naquele momento, ela volta também em relação a essa ideia, né, de que, querendo ou não, as pessoas que estão numa situação mais periférica, onde tem tráfico, elas têm uma tendência maior de entrar para essa situação, infelizmente, porque é uma questão social, né, e muito se ignora em relação a isso, e eu gosto muito como o livro traz essa abordagem também, de falar sobre isso, de falar de pessoas que tem um outro personagem também que ele tá nessa situação de gangue, e aí utiliza-se ele como base para ter uma narrativa que infelizmente o Charlie Hill não conseguiu ter porque ele foi assassinado. E outra abordagem aqui que eu acho que tem muita importância, tem a questão do perdão que eu coloquei, mas é um ponto bem pequeno. Agora, o que eu acho mais interessante sobre esse livro, que dá um ar muito mais importante, um ar muito mais interessante para a narrativa, é a questão família e comunidade, principalmente família. Porque eu acho que uma pessoa que vai ler esse livro, quando ela encontra uma pessoa real como a Star, que tem uma família, que se importa com ela, que quer protegê-la, né? Então tem a questão de ela colocá-la num lugar que ela consiga estudar, ou protegê-la em relação a esse momento que ela vai ter que se expor ou não se expor, estar ali ao lado, ser uma família com problemas também, onde, por exemplo, ela tem um meio-irmão, porque o pai traiu a mãe no passado. Então a gente vê que é uma família muito real. E quando você pega um livro assim, quando uma pessoa, por exemplo, for pegar um livro assim, ela vai sentir muito mais... eu acho que é muito mais fácil a empatia, porque você olha para a situação e fala, cara, é uma família também, sabe? Você vê essas pessoas vivenciando esse momento como uma família, como uma coisa que você também vive, sabe? E, tô falando muito, sabe? Realmente acho que ser um livro que tenha muito esses pontos de família faz uma total diferença na narrativa. Principalmente se a gente for pensar naquela ideia que eu falei dele ser didático, de se você, né, pensar numa pessoa que justifica essas coisas, igual eu falei pra você, né, do o tráfico de drogas, ou tá tudo certo essa violência policial, porque não sei o que, não sei o que, fica justificando. Uma pessoa que talvez vá ler esse livro possa mudar um pouco de perspectiva, principalmente por causa dessa narrativa pautada na família, mas também na comunidade, a gente pensar que existem pessoas, vou colocar aqui do bem, vivendo ali naquela comunidade, naquele bairro, no subúrbio, no gueto, e que também são pessoas que trabalham, querem vender ali na sua loja, fazer o corte de cabelo, vender as suas coisas no mercado, e que são pessoas também, né, como eu falei, do bem, que são pessoas que fazem parte da comunidade, que se ajudam, tem um momento no final bem interessante em relação a isso. E como eu falei pra vocês, eu acho que o que eu falei aqui em relação a todas essas partes do livro é muito interessante. Eu acho que eles se completam em assuntos muito relevantes de diversas formas, e ela vai além daquele momento do assassinato e vai se desenvolvendo. O livro é pautado na momentos em relação após essa ocorrência, antes, por exemplo, do depoimento, e depois do depoimento, o resultado que esse depoimento gera. Então esse livro basicamente tem essa narrativa após esse momento, mas ele aborda várias coisas que eu acho muito importante serem lidas para se criar um pouco de empatia, para a gente renovar a nossa empatia. Eu sempre penso muito nisso quando eu leio um livro, porque geralmente, por exemplo, o que foi falado nesse livro, uma perspectiva que a gente consegue ter, né, de entender algumas coisas, de perceber coisas que deveriam ser óbvias. Eu já percebia, né, em relação a tudo que a gente vê na internet e tudo que se passa, eu já consigo ter noção suficiente das coisas. Mas ler esse livro novamente é o que eu falo, é renovar a empatia, renovar o nosso conhecimento. Eu acho muito importante esse livro, tanto que quando eu tava lendo e ele foi fluindo super de boas, eu li ele em 2 dias, gente. Eu achei que a única coisa ruim desse livro é que ele tem capítulos longos, então
É um probleminha ali se você não tiver muito no momento de ler capítulos longos, porque ele só tem capítulo longo, dá uma preguicinha. Mas não tinha como, eu até li assim, pensando muito, quase como se fosse uma biografia, né? Não de uma pessoa específica, mas porque muitas pessoas passam por isso de algum aspecto, ou pelo menos alguma parte do que fala esse livro, para as pessoas, principalmente, às vezes, quem vive no subúrbio, quem vive, né, nas comunidades, nas favelas, aqui no Brasil falando, ou as pessoas negras que vivem nesses locais. Então, assim, eu acho que é um livro que conversa com muita gente, e por isso que eu até fiquei muito assim, cara, nem tinha como dar outra estrela, porque é quase como uma biografia que você não consegue dar estrelas. Mas é uma narrativa, assim, incrível de se ler. Como eu falei, a gente se aproxima muito da Star. Por ser um livro em primeira pessoa, a gente fica muito próximo da personagem, daquilo que ela vive, daquilo que ela sente. E eu acho que isso enriquece muito a história. Foi um livro, sem sombra de dúvida, 5 estrelas. Eu acho que foi favoritado também. Foi um livro favoritado, sim, porque eu não achei que não tinha como não favoritar. E assim, gente, por favor, se você ainda não deu uma chance a esse livro, dê uma chance, leiam esse livro. Como eu falei pra vocês, é um livro bem completo, com várias coisas, assim, muito importantes. Eu imagino que pra quem vive algo parecido, e a gente sabe, como eu falei pra vocês, se a gente for pensar principalmente nas pessoas negras dos... eu fico falando subúrbio agora, mas das comunidades, favelas aqui do Brasil, devem, não sei como é exatamente sentir tudo isso, e para isso eu vou até depois, estou esperando um momento para ver resenhas sobre isso, porque pessoas, a gente também precisa ver algo que fale mais próximo disso, e eu imagino que o sentimento deve ser muito pesado, né? Principalmente pensando em relembrar, ou como você se sente naquele local. Já vi alguns tweets em relação a isso. Assim, é bem complicado, mas eu acho que é um livro, principalmente se a gente for pensar tudo que aconteceu em 2020, é um livro que de certa forma amarra tudo isso e faz a gente pensar que a gente tem que sair de 2020, se a gente for pensar, né, nós que não vivemos essas situações, de alguma forma diferente, ou pensar em como a gente pode mudar o mundo. Eu fiquei pensando muito na questão, né, como eu falei pra vocês, na questão do judiciário e tudo mais. Eu até fiquei pensando assim, cara, o que eu, na minha profissão, pensando em profissão, é claro, tem coisas que a gente pode fazer como ser humano, né, mas na minha profissão posso mudar no mundo, digamos assim. Fiquei curioso, porque não sei. Mas pensando pra quem vai pro judiciário, pra quem vai pra polícia, são lugares e instituições difíceis de mudar, mas quem sabe, né, essas novas pessoas que talvez sejam não racistas, se a gente criar novas pessoas não racistas, criar não, né? Mas trazer ensino a pessoas que não sejam, que sejam antirracistas, né, que sejam não racistas, e quem sabe isso pode dar uma mudada no mundo também. Enfim, fica muitos questionamentos em relação a isso, muitos aprendizado. Eu super recomendo, falo pra vocês, gente, vocês têm que ler esse livro. Eu acho que é um livro obrigatório pra vida, sim, ler esse livro, que é uma narrativa que infelizmente eu acho que a gente já vai viver um tempo, quem sabe com mudanças aos poucos, mas ainda a gente vai vivenciar, a gente ainda vai ter que falar muito sobre isso, porque algo continua acontecendo. Como eu falei pra vocês, se eu não me engano, naqueles dados lá que eu falei, em 2020 foram mais de 2.000 crianças mortas por policiais, sendo a maioria negras. Então a gente não tá num bom patamar ainda não. A gente tem muito a mudar. Gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu fui falando sobre o que eu lembrava aqui do livro, que eu anotei. Fui falando com gás aqui pra aproveitar e falar mesmo, senão eu ia me confundir aqui na minha sequência. Acho que deu pra explicar sobre o que o livro vai tratar e como ele é importante. Espero muito que vocês leiam, eu já fiquei falando isso muitas vezes. Pra finalizar de fato, eu peço pra vocês curtirem esse vídeo, peço pra vocês comentarem, vamos conversar então o que vocês acham desse livro. Eu acho que muita gente já leu esse livro, é um livro bem lido em 2020, tanto pelas narrativas e tudo mais. Então comentem embaixo o que vocês acham, quais outros pontos de repente eu esqueci de falar em relação ao que esse livro aborda. Esse livro é realmente muito completo, então comentem embaixo se vocês concordam, o que vocês acham. Eu vou adorar conversar com vocês mais, receber esses comentários. E por fim, gente, eu peço pra vocês algo que é muito importante: se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!